Olá, queridos alunos luminenses, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos à nossa nova aula de ensino religioso. Hoje nós vamos falar sobre lugares sagrados, continuando esse tema, e especificamente sobre os templos sagrados. Lembre-se que na aula passada nós falamos sobre as cidades sagradas, e nós falamos sobre algumas cidades mais conhecidas do mundo que são sacralizadas pelas tradições religiosas. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto no subtema lugares sagrados e falando sobre os templos sagrados. Para isso, eu queria que você relembrasse comigo aquela metáfora da aula passada que falava sobre aquela menina chamada Mariazinha que considerou uma montanha sagrada. Diz assim: toda vez que alguém bronqueava, ou seja, brigava com Mariazinha, ela saía correndo e subia no Morro da Pedra Bonita. Era um lugar no alto de um morro em que havia uma pedra grande de onde podia-se ver toda a cidadezinha. Para ela, aquele lugar era sagrado. Lá ela se sentia segura, ficava observando de cima toda a cidade e parecia que estava olhando para si mesma e aos poucos ia se acalmando. Então, perceba que essa personagem considerava aquela montanha um lugar sagrado. Ela sacralizou aquela localidade. Veja que hoje nós vamos falar de um modo mais específico sobre espaços construídos para o encontro com o sagrado. Esses espaços são, obviamente, os templos religiosos, ou os chamados templos sagrados. Nesta figura você pode observar a figura de 3 templos, um templo budista e 2 templos cristãos. Ao meio, o templo católico, que é na verdade a Catedral da Sé, aqui em São Luís, e mais ao seu lado o templo presbiteriano. Hoje nós vamos exatamente tratar sobre o tema templos sagrados. Por que essas 3 construções então são consideradas sagradas? Como nós falamos na aula passada, e só para relembrar, o que torna um lugar sagrado é a manifestação do sentimento religioso, ou a manifestação do divino naquele lugar. Tanto que a palavra sagrado, ou manifestação do sagrado, em grego, ela vem de 2 outras expressões, hiero e phania, que significa manifestação do sagrado. Portanto, nos lugares onde o sagrado se manifesta, ali acontece o que chamamos de hierofania ou manifestação do sagrado. Ao longo do tempo, nós vamos observar que as diversas tradições religiosas vão escolher lugares específicos e vão considerá-los especiais, vão sacralizá-los e vão colocá-los como um lugar de culto, onde vai se realizar os ritos da sua determinada tradição religiosa. E, como nós já podemos observar, tanto as religiões de matriz oriental e ocidental possuem os chamados templos sagrados. Essas 3 construções, portanto, são consideradas sagradas, pois há uma diferença entre aquilo que é profano e entre aquilo que é sagrado. Como você pode ler aí, um lugar sagrado transforma-se, profano, transforma-se em sagrado, quando a presença do divino se torna permanente naquele local e também quando as pessoas declaram que naquele lugar existe uma energia capaz de transformá-los, levando-os a uma comunicação e relação com o sagrado. Então, o que vai diferenciar entre aquilo que é secular e aquilo que é sagrado, ou seja, aquilo que é profano e aquilo que é sagrado, é exatamente
ao sentimento religioso ou à religiosidade individual que considerará um espaço como especial a ponto de sacralizá-lo. E isso acontece em todas as tradições religiosas. Você sabia que os lugares sagrados, eles podem ser classificados entre naturais e construídos? Existem os lugares sagrados que são construídos pela civilização humana e existem lugares que pertencem à natureza, que são lugares sagrados chamados naturais, como os rios, os lagos, as montanhas, as grutas, as cachoeiras e etc. E também existem os lugares construídos pelas mãos humanas, como são o caso dos templos, das igrejas, das casas de orações, dos cemitérios e diversos outros lugares construídos pelo ser humano que foram sacralizados. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os templos sagrados, como nós já dissemos. Veja, observe aqui que nós temos esse slide mostrando exatamente a diferença entre um lugar sagrado natural e um lugar sagrado construído. Aqui você pode observar o famoso Monte Sinai na região de Israel. Esse monte é considerado pelos hebreus sagrado exatamente porque aqui nesta montanha Moisés recebe os 10 mandamentos. Ele recebe o que a tradição judaica vai chamar de revelação sinaítica. Inclusive, os 10 mandamentos serviu como base, inclusive jurídica, para a civilização ocidental judaico-cristã. E mais ao lado você pode ver um templo ou um lugar sagrado construído. Essa imagem ela é uma réplica, por assim dizer, do templo de Salomão, templo judaico construído por Salomão, uma réplica, certo? Continuando a nossa exposição, nós vamos agora perceber o conceito de templos sagrados. Repare comigo que os templos sagrados são construídos para abrigar e reunir os seguidores de uma determinada religião ou tradição religiosa. Para adentrar o templo, então, é necessário conhecer certas regras, como as purificações, tirar ou não os sapatos, colocar ou não os véus, no caso das mulheres, colocar ou não algo sobre a cabeça, no caso, os homens. Então veja que o conceito de templo sagrado exige do fiel uma postura comportamental diferenciada diante dele. Ainda mais quando se trata de um templo religioso. Há uma passagem textual da Bíblia hebraica, quando Iavé vai se revelar a Moisés, ele diz assim para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Então aquele lugar torna-se sacralizado, torna-se santo, e diante da divindade, Moisés tem que mostrar uma postura distinta, diferenciada, porque afinal de contas ele estava se apresentando diante de uma divindade, diante do sagrado ou do transcendente. Por isso que, especificamente, os templos sagrados exigem do fiel um comportamento que condiz com o rito religioso. E isso, obviamente, vai depender de cada tradição religiosa. Isso vai depender de cada religião. Por exemplo, o ritual ou o comportamento do muçulmano dentro de uma mesquita será distinto e diferenciado de um comportamento de um cristão protestante, por exemplo. Então, o comportamento dos fiéis diante dos templos ou dentro dos templos sagrados dependerá da tradição, dos dogmas e da doutrina. O que precisamos entender é que as tradições religiosas ao longo do tempo, elas escolheram lugares específicos para exercerem
o seu culto e para manifestarem, por assim dizer, o seu sentimento religioso. Então, o templo sagrado, ele é importante porque ele representa a ligação do ser humano com o sagrado. E é nele que cada pessoa pode entrar em contato com a divindade. Perceba que na própria Bíblia hebraica, ou como nós chamamos o Antigo Testamento, existem vários salmos, canções que Davi faz para convidar os hebreus a cultuarem a Deus no templo sagrado. Existe uma aspiração, uma alegria quando a congregação se reúne no templo. E esse sentimento não pertence somente às religiões judaicas e cristãs, mas às religiões consideradas sapienciais, como o budismo, o hinduísmo, o confucionismo. Todo fiel, ele tem uma aspiração ou um desejo de encontrar o sagrado, o divino, num lugar específico, chamado templo religioso ou templo sagrado. Os templos sagrados, então, eles são consequências da arquitetura sagrada. Obviamente que os templos, eles são construções, como nós dissemos anteriormente. Então veja que ao longo da história, o próprio cristianismo vai desenvolver uma arte sacra, uma arte sagrada que dependerá do desenvolvimento dogmático histórico da própria religião cristã. Veja que ao longo do tempo nós vamos encontrar vários templos, vários lugares que vão ter uma ligação com a arquitetura sagrada, com as construções sagradas. Portanto, uma construção, ela é considerada sagrada por causa do conhecimento, do significado desta arquitetura nas diferentes tradições religiosas, e é importante saber que elas estão presentes nas mais diversas culturas. Obviamente, isso nos permite compreender as manifestações do sagrado por meio desta fascinante arte. Você pode estudar, por exemplo, os dogmas, as tradições de uma religião, observando a construção ou a forma arquitetônica daquele templo religioso ou daquele templo sagrado. Existe um significado nesta arquitetura sagrada. A arquitetura religiosa é uma das expressões do sagrado presente em diversas culturas. Nas tradições religiosas, a arquitetura possui significados religiosos e até místicos. Estes significados se vinculam às suas concepções de mundo, ou seja, às suas maneiras de interpretar a realidade, de transcendente ou imanente, conforme os ensinamentos de cada tradição. Então, basicamente, o templo, a sinagoga, a catedral, a igreja, o santuário, a mesquita, a casa de adoração, a casa de reza, o terreiro, o cenáculo, o salão do reino, entre outros, é o território sagrado. É o espaço destinado às práticas ritualísticas ou devocionais. Um dos primeiros tipos de templos que nós vamos estudar na aula de hoje são os templos budistas. Os templos budistas, eles surgiram após a morte de Buda, pois os seus companheiros até então não possuíam um lugar de morada fixa. Então, a gente pode observar que os primeiros templos budistas surgiram para abrigar os monges das estações chuvosas. No início, o budismo não tinha uma preocupação de ter um lugar sagrado, um espaço geográfico sagrado. Era uma religião inicial razoavelmente simples, que não se preocupava com a exteriorização do sagrado. Se preocupava muito mais com uma interioridade da espiritualidade. Mas, ao longo do tempo, com as viagens dos monges, para abrigar esses monges, inclusive nos tempos chuvosos, foram construídos lugares, mosteiros,
que exatamente são os templos budistas que abrigavam os monges nas estações chuvosas. Muitos desses templos, eles foram construídos por reis ou por monarcas da época, porque os templos estão estritamente ligados à cultura daquela região, daquela localidade. Além dos templos budistas, há uma construção chamada de stupas, que também são consideradas sagradas. Além de serem locais de culto, elas significam depósitos relicários, lugares onde se guardam coisas consideradas sagradas ou preciosas. Então, no budismo, repare, nós temos os templos e nós temos as stupas, que são consideradas depósitos de objetos sagrados, de livros, inclusive considerados sagrados. Agora nós vamos observar os templos do islamismo. Os templos do islamismo, eles são chamados de mesquitas. Nessa figura você pode observar, essa mesquita, ela é a mesquita de Omar. Ela está localizada no Domo da Rocha, na cidade de Jerusalém. Aquele lugar que é considerado sagrado pelas 3 religiões monoteístas e abraâmicas do mundo, como nós podemos observar na aula passada. Está no Domo da Rocha. Este Domo da Rocha é considerado o local onde Abraão sacrificou Isaque. Para os judeus e cristãos e para os muçulmanos, foi lá que Abraão sacrificou Ismael. Inclusive, alguns estudiosos chegam a dizer que nesse local, o Domo da Rocha, foi construído também o original, ou famoso Templo de Salomão. Daí a controvérsia Israel-Palestina sobre a localidade do templo. Até hoje, este lugar é disputado pelo mundo inteiro por conta da sua localização considerada suprassagrada. Então, os templos do islamismo, eles são chamados de mesquitas. E a mesquita mais famosa, como nós dissemos, como você está observando aí, é a mesquita de Omar, localizada em Jerusalém, no Domo da Rocha. Dentro do islamismo, nós podemos observar também uma outra construção que está localizada na cidade de Meca, que é a Kaaba. A Kaaba, como você pode observar nesse slide, é uma construção que é reverenciada pelos muçulmanos na mesquita sagrada de Al-Masjid Al-Haram, na cidade de Meca. Ela é considerada pelos adeptos do Islã como o lugar mais sagrado do mundo. É, na verdade, uma construção, é este cubo coberto por um tecido negro, e dentro dele, conforme a tradição muçulmana, existe uma pedra que caiu do céu para Abraão. Essa pedra, como nós dissemos na aula passada, ela cai branca, mas por causa dos erros, dos pecados dos seres humanos, ela se torna negra e é chamada de Kaaba, e é uma construção reverenciada pelos muçulmanos e é considerado o lugar mais sagrado da religião muçulmana. Bom, já que nós já falamos sobre os templos do islamismo, agora nós vamos observar os templos do cristianismo. Perceba que no seu início, a religião cristã, ela era muito simples. Ela preservava muito a simplicidade e a interioridade da espiritualidade. Até porque, no início dos primeiros séculos da era cristã, os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. No início, o cristianismo era considerado apenas uma ramificação do judaísmo. Mas com o passar do tempo, com o desenrolar, o desenvolvimento da religião cristã, ela se espalha por todo o Império Romano na época e ela é perseguida pelos imperadores, por Roma. E é considerada uma ameaça ao Império, exatamente pelo principal motivo de que os cristãos não consideravam
o imperador uma divindade. Diversos cristãos foram sacrificados, foram mortos por diversos imperadores, entre eles Diocleciano, Nero, Domiciano. Todos os apóstolos de Cristo foram mortos pelo viés do martírio, com exceção do apóstolo João, que morreu de velhice na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, mas que antes de morrer ele sofreu atroz perseguição por parte dos imperadores romanos. Foi levado para uma ilha chamada Ilha de Patmos, onde lá ele recebe a revelação do Apocalipse. No início, a preocupação dos cristãos era propagar o evangelho, de tal modo que eles usavam inclusive as sinagogas dos judeus para pregar o cristianismo, o evangelho. Um dos mais conhecidos apóstolos cristãos foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele escreveu cerca de 70% do Novo Testamento. E um dos ensinos de Paulo é exatamente esse: vós sois o templo do Espírito Santo, dando a entender que, em primeiro lugar, o templo sagrado não era a construção concreta, mas o templo sagrado era o próprio cristão, era o próprio indivíduo. Por isso, no início, como nós podemos observar nesse slide, o cristianismo é uma religião que teve a sua origem há aproximadamente 2000 anos no território de Israel ou na Judéia. E no início, como nós já falamos, o cristianismo ele não possuía espaço geográfico sagrado destinado para um encontro com o divino, exatamente pelos motivos que eu já expus para vocês. O cristianismo, desde a sua fundação, passou por muitas mudanças. Ele foi se institucionalizando, adotando formas de organização mais estruturadas e hierarquizadas, sacralizando os espaços, os objetos de uso litúrgico e os de culto. Então, no início, o cristianismo ele começou não com uma preocupação exagerada com o templo concreto específico, mas com o crescimento dos cristãos em todo o mundo. Aí houve uma preocupação em sacralizar espaços, em encontrar lugares específicos e transformá-los em templos sagrados, templos religiosos dos cristãos. Obviamente, mais na frente, o cristianismo foi oficializado como a religião oficial do Império Romano, o que deu para ele uma certa tranquilidade e liberdade para propagar as suas doutrinas em todo o mundo e uma certa liberdade de conquistar espaços e construir templos religiosos nesses espaços. Mas no início, essa não era a preocupação principal de construção de templo concreto religioso, mas de construção de conquista de almas, de pessoas. E elas, como o apóstolo Paulo ensina, eram considerados os próprios templos sagrados. Então, observe que uma das principais templos religiosos do cristianismo católico são as chamadas catedral. Aí você pode observar a Catedral da Sé, aqui na nossa cidade, a cidade de São Luís, capital do Maranhão. Essa palavra catedral, ela tem um significado interessante, como você pode observar. Catedral, o que significa isso? É o edifício cristão católico, apostólico, romano, onde se encontra a sede de um bispo. Tanto que a palavra catedral tem origem do latim cátedra, que significa trono, o trono do bispo. Então você pode observar aí a Catedral da Sé, aqui em São Luís do Maranhão. Aqui você pode observar a foto da fachada da PIB de São Luís, ou seja, da primeira igreja batista de São Luís. Nós temos aqui uma sugestão de atividade para você fazer na sua casa. Observe, a atividade ela pede o seguinte: desenhe no seu caderno 4 lugares do mundo que são considerados sagrados. Qualquer lugar que você pode considerar sagrado. Pode ser uma gruta, um templo, um rio, um cemitério, etc.
você vai desenhar e depois você vai descrever com as suas palavras o que significa lugar sagrado, com as suas próprias palavras. Depois você vai fazer um levantamento de quantos templos cristãos, se pode ser até mesmo de outras religiões, tem em seu bairro ou em sua cidade. Descreva-os e, se possível, fotografe-os. Após a pesquisa, elabore um painel ou um mural e apresente aos seus familiares, ou exponha-os em um lugar adequado para visualização. Então, você pode, além de fazer um painel, você pode construir, por exemplo, uma maquete, com isopor, por exemplo, construindo o templo da sua religião, da sua tradição religiosa ou de uma que nós apresentamos aqui como um templo budista, que tem uma arquitetura muito rica. Fica por sua conta. Experimente fazer essa atividade. Eu tenho certeza que para você vai ser uma experiência muito enriquecedora a partir do momento em que você vai construir e vai aprender, vai ter que pesquisar para saber como são as formas, como são as formas arquitetônicas daquele templo, daquele lugar que você escolheu. Pode ser o rio, uma floresta, pode ser, por exemplo, um rio. O rio Ganges, por exemplo, é considerado sagrado para o hinduísmo. O rio Jordão. Então, você tem liberdade para escolher um lugar sagrado e pode ser um lugar especial, inclusive, para você e construí-lo. Um painel, uma maquete, fica a seu critério. Obrigado pela sua atenção. Continue acompanhando as nossas aulas e até a próxima aula.